uma terceira onda de contaminação pela doença do coronavírus de 2019 é uma ameaça concreta no inverno que se aproxima. 7 casos da variante indiana foram confirmados no Brasil, num momento em que em 9 estados e no Distrito Federal, a ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva chega a 90%. Uma nova variante P4 foi identificada no interior de São Paulo. O governador paulista João Dória adiou a flexibilização das medidas de restrição por 10 dias por causa do aumento no contágio. Dr. Miguel Nicoleles, médico e professor da Universidade Duke, nos Estados Unidos, adverte que a terceira onda está aí e pode ser ainda pior do que as outras, especialmente por causa do relaxamento prematuro das medidas de restrição ao movimento e distanciamento social. A expectativa é de um agravamento da situação em junho, porque a vacinação continua em marcha lenta. Nicoleles vê o maior fracasso sanitário da história do Brasil em todos os tempos. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um médico cardiologista, anunciou que haverá 8 milhões de doses a menos do que previsto no mês que vem. As Forças Armadas negaram a abertura de vagas em hospitais militares para tratamento de Covid-19 de civis, noticiou o jornal Folha de São Paulo. Os militares deveriam estar desde o início na linha de frente do combate ao coronavírus, que é uma ameaça à saúde pública, à economia e uma ameaça de convulsão social e, portanto, uma ameaça à segurança nacional. Houve um grave erro de avaliação de risco, já são mais de 450 mil mortes. Os militares deveriam ter armado os hospitais de campanha para atender aos casos menos graves e isolar quem pudesse transmitir o vírus e operado a logística para fornecer, para distribuir os suprimentos necessários ao combate à pandemia, inclusive no Plano Nacional de Imunização. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia aprovou a convocação de 9 governadores de estados, do ex-governador do Rio, Wilson Witzel, afastado por corrupção, de assessores do presidente Jair Bolsonaro e, novamente, do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e do atual Marcelo Queiroga. Os aliados do governo federal tentam desviar a responsabilidade de Bolsonaro pelo fracasso no combate à pandemia para governadores e prefeitos, alegando que eles receberam dinheiro e os meios necessários para conter a Covid-19. Alguns senadores governistas queriam convocar o governador João Dória, que acabou não sendo chamado. O governo Bolsonaro não tem interesse em prorrogar o prazo dos trabalhos da CPI, que seria inevitável com um grande número de depoimentos. A CPI é um palanque para a oposição há 1 ano e 4 meses das eleições. O presidente Joe Biden mandou os serviços de inteligência dos Estados Unidos investigarem a origem do coronavírus e pediu um relatório em 90 dias. O governo americano considera insuficiente as conclusões da missão da Organização Mundial da Saúde, que esteve na cidade de Wuhan, onde foram diagnosticados os primeiros casos e a maioria dos casos na China. Biden quer um relatório sobre a origem do coronavírus em 90 dias. No fim da semana, o jornal The Wall Street Journal noticiou que 3 funcionários do Instituto de Virologia de Wuhan haviam sido hospitalizados em novembro de 2019. Isso alimentou a suspeita de que o vírus possa ter escapado do laboratório num acidente. A hipótese mais provável é que seja um vírus de morcego que chegou à espécie humana através de outro animal que agiu como hospedeiro. Com mais de 27 milhões de casos e mais de 315 mil mortes, a Índia é um dos países mais atingidos e o principal centro da pandemia no momento. Os verdadeiros números devem ser muito piores por causa da subnotificação. Desde que assumiu o poder em 2014, o primeiro-ministro fundamentalista hindu Narendra Modi, um extremista de direita, despreza a ciência e os intelectuais. Em janeiro, Modi declarou ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que a Covid-19 estava controlada e apresentou a Índia como um exemplo para o mundo. O resultado está aí, com as mortes rondando 4 mil por dia. Muitas famílias não têm os cerca de R$ 725 necessários para pagar a madeira usada na cremação, que é o ritual funerário hindu. Mais de 2 mil cadáveres infectados foram jogados no Ganges, o rio sagrado.
Em depoimento na Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico, o ex-assessor especial Dominic Cummings atacou duramente o primeiro-ministro Boris Johnson, descrevendo seu ex-chefe como inapto para chefiar o governo britânico. Quando a pandemia chegou, em março do ano passado, não havia a menor preparação, apesar do que já acontecia na China desde janeiro de 2020. Johnson não acreditava na gravidade da doença, declarou Cummings. O primeiro-ministro achava que seria uma nova gripe suína, HN1, que teve um impacto muito menor do que o que se temia. Johnson quis até ser injetado com o vírus ao vivo na televisão para mostrar que não o assustava. O medo de Johnson era com a economia. Em nome do liberalismo britânico, queria adotar uma estratégia de imunidade de rebanho. Abandonou a ideia diante de previsões de que haveria 250 a 500 mil mortes no Reino Unido. O primeiro confinamento foi imposto em 23 de março, depois dos outros grandes países europeus. O primeiro-ministro visitou hospitais e apertou mãos até pegar a Covid em abril. Foi internado, passou dias em terapia intensiva. Mesmo assim, em setembro, relutou em seguir os assessores científicos e impor um segundo confinamento. Suas vacilações e atrasos causaram milhares de mortes, acusou Cummings. A Rússia pressionou influenciadores digitais a atribuir centenas de mortes à vacina da Pfizer-BioNTech. Blogueiros, youtubers e influenciadores europeus receberam ofertas em dinheiro de uma agência de publicidade e relações públicas com sede no Reino Unido, que tem conexões russas, e queria divulgar informações de que as mortes de quem tomou vacina da Pfizer-BioNTech seriam 3 vezes maior em número do que as mortes de quem tomou a vacina de Oxford do laboratório AstraZeneca. A teoria conspiratória visava questionar governos que continuavam comprando a vacina da Pfizer-BioNTech, apesar da ameaça à população. É a infodemia, a pandemia de notícias falsas, tentando passar por jornalismo sério, uma das pragas da era digital. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recebeu informações sobre 10.262 casos de infecção até 30 de abril em pessoas plenamente vacinadas. 63% desses casos aconteceram com mulheres, 64% foram causados por 4 novas variantes, inclusive a inglesa e a de Manaus. A idade média dos doentes é 58 anos, 29% dos casos foram assintomáticos, 10% resultaram em hospitalização e 2% dos pacientes morreram. Na época, havia 101 milhões de pessoas plenamente vacinadas nos Estados Unidos e a transmissão do vírus era grande e descontrolada. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se e fique em casa. Se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas, se possível. Quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca a hora de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.